fratura emocional? O que são traumas ou fraturas emocionais? São as vivências ou experiências que você passou na sua vida de muita dor. Fala comigo, muita dor. Camila, e se doeu pouco, causou fratura? Se doeu pouco, mas se foi de forma repetida, causou fratura. Você é burro, 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 você é burro. Você é burro, você é burro 100 vezes. Um burro chateia. 2 vezes chamado de burro te deixa triste. 10 vezes chamado de burro te deixa muito triste. 100 vezes te destruiu completamente. Então, toda vez que você passou por uma experiência de forte impacto emocional, que causou muita dor, ou que aconteceu de formas leves, mas repetidas ao longo do tempo, causou em você uma fratura ou um trauma emocional. E esses traumas, eles estão presentes na minha vida, causando um prejuízo à saúde física, saúde emocional, consequentemente os teus resultados. Ei, se vocês já vieram do CIS, ou se vocês já estão no 2º dia do CIS Evolution, vocês já descobriram que o que te faz agir certo, que te faz fazer as escolhas certas, que te faz prosperar, ter um casamento feliz, ter um corpo saudável, ter disposição, ter persistência, resiliência, perseverança. Se alguém que consegue passar por todas as estações da vida sem perder a visão do que veio fazer aqui, não é só o conhecimento que você adquiriu, até porque muitas outras pessoas adquiriram talvez até melhor do que você. É a tua estrutura emocional, ok? Vocês já entenderam isso, certo? Então, o trauma e a ferida emocional é o maior sabotador da tua estrutura emocional, porque você corre para acreditar que você tem valor. Você investe tempo vivendo experiências incríveis para acreditar que você é alguém que merece uma coisa extraordinária da vida, que você é capaz de realizar grandes coisas. Porém, os traumas e as feridas, eles ficam drenando toda a energia que você tem buscado. Você se alimenta de coisas boas, mas a ferida está aberta e como uma mangueira pingando, ela vai indo embora, destruindo tudo que você está tentando construir na sua vida. Quem está entendendo? Essa é a maior lesão que a fratura e o trauma emocional gera na nossa vida. Todo dia ele nos coloca no estado de autodestruição. Segunda definição, cicatriz emocional. Burro, 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 burro. Causa uma ferida ou não causa uma ferida? Causa uma ferida. Essa ferida, se ela for cicatrizada, ela gera uma cicatriz, uma marca. Se você levar um corte, tratar, colocar o remédio certo pelo tempo necessário, da forma correta, fizer todo o protocolo de tratamento, essa ferida vai fechar, mas ela vai deixar uma marca, ela vai deixar uma cicatriz. E essa cicatriz a gente chama de cicatriz emocional. Na nossa estrutura emocional, na nossa alma, também existem cicatrizes emocionais. E o que é cicatrizes emocionais? São quando as feridas, elas cicatrizam e elas podem se tornar aprendizados. Fala comigo, aprendizados. Ah, Camila, quer dizer que um trauma pode virar um aprendizado? Sim. Só que esse trauma, ele pode ser um aprendizado traumático ou gerar um benefício. E isso varia de acordo com a intensidade e a duração da ferida e o significado dado a essa experiência. Vocês já estudaram sobre narrativa, certo? Ou não? A narrativa, a história que você conta sobre o que te aconteceu, sobre a ferida que existe na sua vida, ou a cicatriz, ela define se isso te leva para um lugar de crescimento ou destruição. A narrativa que você tem sobre as suas feridas emocionais, sobre o que você olha para ela hoje. Camila, eu sempre tive uma narrativa péssima. Que bom que você está aqui, porque a narrativa se reconstrói. Mas existe muito poder na narrativa sobre as suas feridas emocionais e seus traumas. Definição de cicatrizes traumáticas. A cicatriz traumática, elas são marcas emocionais que nos permitem ter uma vida aparentemente normal. Na maior parte do tempo. Fala comigo, aparentemente normal. Na maior parte do tempo. Porém, por ser muito sensível, quando tal área recebe qualquer tipo de ameaça ou estímulo, a pessoa manifesta um cuidado em forma de pânico preventivo ou uma maneira desproporcional de proteção. Deixa eu contar um exemplo para vocês entenderem o que é uma cicatriz traumática. Alguém aqui já esteve presencialmente, pessoalmente com um veterano de guerra? Alguém conhece um veterano de guerra? Quando você está com um veterano de guerra, nos Estados Unidos tem muito veterano de guerra, e uma vez eu estava vendo um documentário, e ele contava que ele dizia assim, que já tinham passado anos, ele era um veterano da Segunda Guerra Mundial. Já tinham passado-se muitos anos. Ele era um homem que agora era casado, tinha filhos, tinha netos, tinha uma empresa, tinha saúde, tinha vigor, tinha prosperidade. Mas ele vivia uma ansiedade, um medo inconsciente e irracional que ele não conseguia se livrar. Se ele estivesse nessa sala e se caísse uma porta de alumínio, que ela vai fazer puf no chão,
Todos nós aqui nos nossos estados, concorda? Uma porta de alumínio cair no chão vai fazer um barulho grande, de ferro batendo no chão, e nós íamos tomar um susto. Alguns iam gritar, outros iam só olhar para o lado. Um veterano de guerra, quando escuta qualquer coisa que remete ele àquele lugar de dor, de desespero, gente, aquele homem viu tiro. Se ele estava no fronte, ele todos os dias via alguém morrer do lado dele, via alguém ficar sem uma perna. Ele botou o dedo na jugular de alguém para tentar parar, estancar um sangue, enquanto a pessoa morreu, pelo menos se sentindo cuidada. Aquele homem viu bala, tiro, canhão, todos os dias acordava e não sabia se voltava para o acampamento. E ele disse que era assim, bastava uma criança jogar uma bola na janela da casa dele, que o corpo dele entrava numa adrenalina desesperada, a frequência cardíaca ia para as alturas, cortisol, as glândulas suprarrenais dele entravam em colapso. Ele, duas vezes, ele tinha uma crise de pânico, ele precisava ir para o hospital. Por simplesmente um barulho que acontecia no ambiente que ele estava. O nome disso é um trauma emocional. Tudo bem que eu radicalizei. Eu fui para um veterano de guerra. Mas quais são os seus traumas? Quais são os ambientes? Quais são os cheiros? Qual é o tom de voz? Qual é o cenário? Qual é o ambiente que te remete a situações de dores do passado? Que você se sente completamente inseguro e essa insegurança te coloca numa posição de ataque ou de defesa. Terceira definição. Cicatrizes saradas. Opa, ferida emocional. Burro, 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 vagabundo, não serve pra nada. Menina, vou te mostrar que você não serve pra nada e vai lá, e vai lá, e vai lá, e bateu, 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 ferida aberta. Passa por um processo de transformação, cicatriza a ferida. A ferida pode estar cicatrizada, é uma cicatriz, mas lembra que eu sempre vou olhar pra cá e vou lembrar dessa dor, mas pelo menos cicatrizou. Pode ser benéfico ou não o resultado, mas cicatrizou. O problema é que tem algumas cicatrizes que não saram e outras saram. E quando a cicatriz é sarada, significa que o trauma foi curado. Fala comigo, curado. O trauma foi curado. Experiências adversas do passado não trazem mais prejuízo para a minha vida, nem para a sua vida. Você viveu tanto tempo por uma jornada de ressignificar a experiência do passado, um caminho que eu vou ensinar qual é, onde você vai, um dia após o outro, dando cada vez mais a narrativa certa para o que te aconteceu. E essa narrativa vai fazendo com que essa ferida de verdade cicatrize ao ponto de não ter mais nem marca. E a pergunta para mim e para você é, o quanto de nós nos manteremos numa jornada para viver isso? De vez em quando, quem trabalha comigo sabe, até as pessoas que me seguem sabem, eu sou prática. E eu digo, meu Deus, Senhor, por que você não inventou remédio para essas coisas da alma? Dava para tomar um comprimidinho, Ctrl Alt Del no computador, apagou a fratura. Era tão bom, né? Você faz assim, balança a cabeça, nem lembro mais. Mas não, tudo que existe dentro da nossa alma, ele precisa de um processo de cura e restauração. A pergunta é quantos suportam a jornada do processo e não se mantêm nesse caminho. Porque não é Ctrl Alt Del. Não existe um reset. Deixa eu dar um reset aqui. Deixa eu dar um boot aqui. Não funciona. Na mente humana não funciona dessa forma. Nas emoções humanas não funciona dessa forma. Terceira definição. Já falei das feridas saradas, onde o trauma não causa mais prejuízo, onde nada mais dói. Mas eu tenho feridas abertas. E olha essa história que eu vou contar pra vocês. Uma ferida recente. Fala comigo, ferida recente. Ou não cicatrizada. Pode deixar que eu vou ler pra vocês, tá? Nos gera comportamentos disfuncionais e ações de reações desproporcionais. Eu queria que você escrevesse reações desproporcionais em qualquer papel. Toda ferida emocional não curada, toda ferida emocional aberta, toda cicatriz não concluída o processo de cicatrização, ela sempre vai tirar de mim e de você uma reação desproporcional. Algo que era para ser um simples falar, vira um grito. Algo que era para ser simplesmente um ouvir calado, você não cala e vira uma confusão. Quem está entendendo o que eu estou falando? A ferida emocional, ela tem a capacidade de tirar e roubar de mim e de você toda a inteligência emocional, que é usar o sentimento certo, na ocasião certa, pela intensidade certa e pelo tempo necessário. A ferida aberta costuma fazer com que eu interprete tudo como uma agressão. Tudo é uma agressão. Ameaçou tocar na minha ferida e já estou me sentindo ofendido, agredido, ameaçado. Estou pronto para atacar ou me defender. Isso é o poder da ferida aberta. E é por isso que está sempre pronto para atacar ou fugir da dor. Essas feridas, elas são a pior forma de dor. Como assim, Camila? A pior forma foi o abuso que eu vivi, a violência que eu vivi, as palavras que eu vivi, a agressão que eu vivi, o trauma que eu vivi, a perda que eu vivi. Não. As feridas abertas mantêm um ciclo eterno na sua mente dessa experiência acontecendo todas as vezes em que você lembra dela. Pois quem está nesse estado relembra constantemente a experiência do trauma. É como o nosso cérebro distingue o real e o imaginário? Não, né? Então imagina, essa pessoa que está com a ferida aberta, ela está sempre lembrando da dor da ferida. E ela vive tudo de novo. E opa, o cérebro não distingue se é real do imaginário.
Então, na cabeça dessa pessoa, ela continua naquele mesmo ambiente de ameaça, de angústia, de rejeição, de traição, de acusação, de invalidação, de desqualificação, reforçando uma identidade completamente distorcida. Vou dar um exemplo. Cutuca aí quem está do teu lado e diz assim, olha para a tua vida, tá? Olha para a tua vida. Talvez esse caso não fale de você, mas você tem um caso, uma ferida sua não sarada que faz com que isso aconteça. Olha isso, nós estávamos nos Estados Unidos, deve ter uns 3 anos, e o Paulo foi levar uma palavra numa igreja em Orlando. E era uma igreja pequenininha, de um amigo no Brasil, nós fomos honrar, ele estava abrindo uma igreja lá. E quando acabou o culto, veio um casal para mim e para o Paulo, e ele chorava muito. Ela com cara de paisagem, mas ele chorava muito. E ele dizia assim, Paulo, me ajuda. Eu preciso voltar o tempo. Aí eu falo, bom, o tempo não volta, então eu não tenho nem como te ajudar. Não, mas é porque eu sei que eu não volto o tempo, mas eu preciso ter de volta a minha família. E o Paulo fala mais. A verdade, Paulo, é que eu adulterei. Mas eu não adulterei de qualquer jeito, eu adulterei com requintes de crueldade. E ele contou tudo que ele tinha feito. E a esposa do lado ouvindo tudo. Caladinha, tranquila. Eu fiz isso dessa forma com essa pessoa durante tanto tempo, em tal lugar, e eu escondi durante tanto tempo. E Paulo, olha, eu nasci nesse ambiente, eu conheço, eu tenho esse princípio de vida e tal, mas eu fui fraco, eu fui guiado pelo meu prazer imediato e eu tomei uma decisão completamente errada na minha vida e eu me arrependi, eu contei pra minha esposa, e essa é minha esposa, essas são minhas 2 filhas. E o Paulo, sim, e ela não tá com você? Ela não sabe de toda a história? Ela não decidiu lhe perdoar? Então, e as suas filhas? O que é que eu posso fazer por você? Disse Paulo, todos os dias, ou dia sim, dia não, ela passa na minha cara o meu erro. Todos os dias, ela lembra que eu errei. Ela lembra que eu sou adúltero. Ela lembra do meu erro. Ela lembra do meu pecado. Ela lembra... E as minhas filhas estão sendo destruídas. E eu estou destruído, mas eu não quero abrir mão do meu casamento. E o Paulo olhou para ela e disse assim, você sabe de tudo que aconteceu? Sei. Você quer se separar? Não. Por que você faz isso todo dia? A resposta dela? Porque enquanto a minha ferida doer, eu quero machucar. Enquanto eu me sentir traída, eu quero que ele sofra a minha dor. Por que é que eu vou sofrer sozinha? Paulo, olha a frase dela que vocês vão entender. Eu durmo e acordo vendo a cena do que ele fez na minha mente. Não tem um dia que eu não deite na cama que eu não imagine o que aconteceu. E a minha ferida queima dentro do meu coração. O que estava acontecendo com aquela mulher? Ela revivia a experiência traumática na mente dela todos os dias, fazendo com que a ferida não só não cicatrizasse, como aumentasse. E se a mente dela não sabe se aquilo é real ou imaginário, cada vez mais ela se sentia enganada, traída, rejeitada, e ela vivia um monstro, tirando sempre uma versão que pudesse punir o agressor. Eu fui para um caso real e de adultério. Qual é o seu caso? Qual é a ferida que ainda está aberta, que faz com que você sempre esteja lembrando da pessoa que te machucou? Qual é a ferida que ainda está aí dentro do seu coração, que você nunca permitiu cicatrizar, porque de tempos em tempos você visita a experiência do passado? Uma traição profissional? Algo na infância? Algo atual? Qual é? Camila, o que é que impede uma ferida emocional de ser curada? Sempre é o orgulho, tá? Sempre. Eu vou descer para falar com vocês de perto. Sempre é o orgulho. O orgulho faz com que uma ferida emocional, ela não cicatrize pela falta de perdão. Não, já perdoei. Nem lembro. Já perdoei. Não lembro que essa pessoa existe. Para mim não fede nem cheira. Morreu. Aquela mulher diz, eu perdoei. Perdoei. Só que a cena vem todo dia. Olha, se eu não tivesse perdoado, Paulo, eu não estava dormindo com ele. Eu não estava mais na mesma casa que ele. Eu perdoei. Ela achava, né, que tinha perdoado. Eu perdoei. Mas a cena não sai da minha mente. Então não perdoou. Não, Camila, eu perdoei. Mas é assim, eu quero bem longe de mim, por favor, nem toque no nome. Não perdoou. E enquanto não existe perdão, não existe cura da ferida emocional. Enquanto não existe um perdão genuíno, não existe transformação, não cicatriza. E você visita a cena da dor o tempo inteiro. Porque o magoado, o machucado, ele sempre vai dar um jeito de reviver a dor, se empossar do sentimento de dor que ele já decidiu sentir. E toda vida que ele visita a dor, o que é que acontece? Ele vive ela de novo. Aí a casquinha sai, aí sai sangue de novo. Aí daqui a pouco tem pus na ferida. Aí ela já está com mau cheiro de novo. E ele não consegue entender porque que ele não consegue romper em algumas áreas da vida dele, porque a ferida está aberta. Lembrando a ele de que ele não é digno, de que ele é rejeitado, de que ele não merece ser amado, de que ele não pode ser próspero, de que ele não pode ser feliz, afinal de contas, aí ele lembra da dor. E só quem passou por isso não tem valor. Não tem como restaurar a identidade se você não sara a ferida. Ninguém restaura identidade, ninguém resgata crença de capacidade, crença de valor, se não permite que a ferida seja sarada. Camila, por que perdoar é tão difícil? Porque é a maior prova de moer o orgulho. Só quando eu consigo calar toda a narrativa de vítima, olhar para a minha dor e parar de dizer que o outro fez isso comigo,
quando eu me humilho ao ponto de dizer, passei por isso, mas eu decido dar um novo significado, a ferida fecha. Mas aí a gente sabe a luta de gigantes, né, dentro da nossa alma. Humildade e orgulho, humildade e orgulho. Segunda causa da ferida emocional aberta é o significado das narrativas erradas. Aquela mulher dizia, eu perdoei. Lógico que ela não perdoou. Mas eu perdoei, eu decidi não de me divorciar. Eu perdoei. Mas aí ela vinha com a narrativa toda pronta. Mas Paulo, você acredita? Deixa eu te contar a história toda de novo. E ela tinha o discurso todo pronto, a narrativa toda pronta. Ela dizia a cada cena, o lugar, o quanto tempo. Paulo, ele ia para tal lugar, e ele dizia que ia para tal canto, e ele viajava com a mulher, e ela contava tudo. Eu disse, filha, tu não perdoou? A narrativa que você dá o que te aconteceu, a narrativa que você dá a machucado que te fizeram, a narrativa que você dá a tua dor do presente ou do passado, ela define se você vai se livrar dela, ou se você vai investir o seu tempo, o seu dinheiro em todos os movimentos do mundo, e você não vai mudar a sua vida. Esse conteúdo é a chave de uma pessoa que vai prosperar ou não vai prosperar. Se você vai ser feliz no seu casamento, ou você não vai ser feliz no casamento. Se seus filhos vão ter saúde emocional, vão romper e não vão, vai acabar em você a dor que você trouxe do passado. Ou se seus filhos vão eternizar isso de geração em geração, define se você vai ser capaz de sarar suas feridas ou não. E aí, são os adultos que estão olhando para mim, nos meus olhos aqui, é que vão decidir o destino que quer dar para a sua vida e para os próximos. Camila, eu quero inteligência emocional, mas eu não estou afim de perdoar aquela pessoa. Esquece, filho, não tem outro caminho. Não tem prosperidade, não tem saúde emocional, não tem saúde financeira, não tem dormir em paz, não tem nem conexão com Deus. Eu não sei vocês, tá? Mas eu preciso do perdão de Deus. Alguém aqui precisa? E ele diz que nós somos perdoados na medida que nós perdoamos. É uma condição. A pergunta é, quem é homem ou mulher suficiente para entrar nessa jornada? Calar o diálogo interno e decidir, dessa ferida, ela já causou dor demais. Filha, eu decido. Se for preciso cortar o braço, eu corto. Mas eu não quero mais você destruir na minha vida. A falta de perdão, a narrativa errada, a narrativa de autodestruição, ela te mantém vivendo a dor para sempre. E todo mundo já ouviu o que eu estou dizendo. A pergunta é, por que é que não se livrou da ferida ainda? Por que é que não se livrou da ferida ainda? Terceiro motivo, sofrer recorrentemente o mesmo abuso emocional. E aí eu preciso que vocês olhem para mim. Como assim, Camila? Primeiro, a falta de perdão. Segundo, a narrativa errada que eu uso para o que me aconteceu. Terceiro, eu sofro recorrentemente. Então quer dizer que se, vamos supor que a Nayeli? Vamos supor que a Nayeli tem uma memória do passado onde ela foi muito criticada. Sempre olhavam para ela e diziam que ela não fez mais com a pregação, que ela não era capaz, que ela não merecia, que ela é responsável pela dor do problema do pai dela, da mãe dela. E ela já decidiu perdoar, ela olhou, deu um novo significado. Porém, ela não deixou a ferida cicatrizar. E aí ela entra num relacionamento, porque nós somos completamente viciados nas nossas dores do passado. E ela entra num relacionamento que vai fazer com que ela sinta a mesma coisa. Ela vai estar sempre vivendo a mesma dor do passado. E essa dor mantém a ferida dela aberta. Mas Camila, é só ela largar esse relacionamento? Não, ela tem que curar a ferida. Porque ela vai trocar de relacionamento e vai entrar em outro que vai fazer ela se sentir exatamente como ela se sentia na criança. Homens que dizem mulher nenhuma presta, todas prestam, filho. Você entende que merece ser maltratado, grosseiro, desrespeitado, desonrado, porque foi isso que você sentiu na infância, e você só procura uma mulher que vai você sentir exatamente desse jeito. Mulheres que dizem que todo homem trai, mentira, nenhum homem trai. Você escolheu o que trai para que você reforce a crença de que você não é amada o suficiente, não tem valor suficiente, por isso as pessoas te trocam. Não tem nada a ver com o homem que você escolheu ou com a mulher que você escolheu. Tem a ver com o que você viveu na sua infância, que a ferida ainda está aberta, você não perdoou e não mudou a narrativa. E enquanto você não perdoar, não morrer a narrativa, a ferida vai sangrar, ela vai escorrer pus. Por quê? Porque você vai estar viciado nessa dor e você vai estar sempre fazendo com que alguém bote o dedo nessa ferida. E esse loop aqui da tela, do falta de perdão da narrativa, vira eterno. Eterno, é porque eu não quero pegar ninguém, porque eu não vou amaldiçoar a vida de ninguém. Então eu vou usar um exemplo, uma pessoa lá de fora. O Antônio, que mora na esquina. O Antônio nasceu num lar onde o pai era extremamente violento, abusivo. A mãe, uma falsa, humilde, subserviente, que aceitava tudo de boca calada. Mas quando o pai ia trabalhar, ela olhava para o Antônio e dizia, sabe por que eu tô com esse homem? Porque você existe. Se eu não tivesse se sustentar, eu já tinha dado uma pé na bunda dele. Sabe por que eu trabalho, Antônio, 12 horas por dia? Porque você nasceu. Mas quando você tiver 18 anos, Antônio, eu vou construir uma nova história. E o Antônio cresce, entendendo que ele é um peso. Que ele é o responsável pela dor da mulher que ele mais ama, que é a mãe dele. E o Antônio, com essa ferida aberta, começa a vida dele. E ele conhece uma menina linda, se apaixona. E ele pede essa moça em casamento. E ele começa uma história com essa jovem. E aí, ele não entende por quê. Que ele está sempre se sentindo culpado. Sempre começa a ter confusão no casamento, começa a ter briga, e a mulher sempre olha para ele e diz assim, por que você não faz isso? E por que você não atende minha expectativa? E eu sou infeliz por sua causa. E ele, meu Deus, eu casei com a minha mãe. Casou mesmo. Porque a ferida
ficou aberta. E você é viciado, eu sou viciado em todas as feridas não cicatrizadas. Então, Antônio, você vai procurar alguém que cutuque a ferida, porque você é viciado nesse veneno. E a ferida fica aberta e você lembra da dor que essa mãe causou. Aí você nem perdoa a mãe, nem perdoa a esposa. E daqui a pouco você tem uma narrativa horrorosa, dizendo que nada para você dá certo, que mulheres são todas iguais, que é sempre assim. E um ciclo infernal roubando a vida feliz que o Antônio nasceu para viver nessa terra. Quem está entendendo o prejuízo das feridas emocionais? Camila, por que pessoas boas fazem coisas terríveis? Vocês já se perguntaram nisso? Por que você conhece uma pessoa tão boa, numa instância tão generosa? Camila, olha o projeto social daquela mulher. Como assim ela se comporta desse jeito nesse ambiente? Camila, aquele cara, ele é o homem mais generoso que eu conheço na minha vida. Mais empático, mais ajudador. Mas eu vi ele virar um monstro quando o filho dele falou alguma coisa. Ele está com a mão na boca do filho, quebrou o dente. Por que pessoas maravilhosas fazem coisas terríveis? Quem é essa pessoa com quem eu casei? Meu Deus, parecia um príncipe encantado, como se eles existissem. Parecia um príncipe encantado. Foi só casar, Camila, virou um estorvo na minha vida. Só reclama, não provê a casa, preguiçoso, procrastinador, passa o dia trancado no quarto, pornografia. Era um príncipe, o que é que mudou? Estive casado por 10 anos com uma mulher e eu não conhecia aquela mulher. 10 anos, Camila, como é que de uma hora para outra entrou uma versão que ela se transformou? Aquela mulher parceira virou autoritária, insubmissa, independente, quer medir força comigo, bate na mesa, me desrespeita na frente dos meus filhos. Cadê aquela mulher maravilhosa que eu casei? Porque pessoas incríveis fazem coisas terríveis. Só um monstro, Camila, seria capaz de fazer isso com o próprio filho. Você viu a surra que ele deu naquela criança? Só um monstro. Mas aí você olha para o monstro dando a surra na criança e você vê ele sentado na empresa como um homem extremamente cordato e cheio de equilíbrio emocional. O que acontece que de vez em quando aparece um monstro? Por que mulheres e homens incríveis também viram monstros? Esse homem cruel deixou a sua esposa e os filhos com uma mão na frente e outra atrás. Mas Camila, olha o projeto social que ele tem ao redor do mundo. É o mesmo homem? É a mesma mulher? Era uma pessoa tão boa e fez isso. Gente, 99,9 fizeram metocis. Eu conto meu testemunho para vocês lá sim. E a pergunta que eu fiz um dia para minha coach, para Margot, tem tudo a ver com isso. Só que desse caso não foi a outra pessoa que perguntou, quem perguntou fui eu. Primeiro, eu negava os feedbacks que eu recebia do meu marido. Ele dizia, olha, eu não gosto quando você fala assim, eu não gosto quando você age assim, eu me sinto desonrado, desrespeitado. Isso aqui me machuca. Só que a versão mega orgulhosa, arrogante, prepotente, se cega da Camila, olhava para tudo isso e dizia assim, cara, casei com a minha mãe, casei mesmo. Ferida aberta, procurei alguém que tocasse no veneno que eu precisava. Desse jeito. Cega de orgulho, não tinha ideia de quem eu me tornei. Cega. E essa Camila que fazia um monte de coisas certas, uma pessoa incrível aos olhos de quase todo mundo, chegou ao ponto quando a ficha começou a cair, quando eu comecei a enxergar que tudo que ele dizia não era ilusão dele, eu realmente era aquela pessoa, só que eu não enxergava. Eu olhei para Margot chorando, disse, amiga, pelo amor de Deus, que mulher é essa que eu me tornei? Que versão monstro é essa que existe dentro de mim, que não tem nada a ver com a que eu tentei construir a vida inteira? Feridas emocionais abertas, tirando de mim e de você a sua pior versão. Olha para quem está do teu lado e pergunta, qual é a pior versão que existe dentro de você? Não responde ainda, nós vamos ter esse momento. Qual é a pior versão que existe dentro de você? Por que pessoas boas como eu e como você cometem coisas desse jeito? Por que pessoas maravilhosas adulteram, amam seus filhos, amam seus cônjuges e adulteram? Por que pessoas horríveis, pessoas maravilhosas cometem coisas horríveis? Por que elas abandonam? Quantos homens incríveis em vários contextos da sua vida você conhece que abandonaram seus filhos e a sua família com a mão na frente e outra atrás? Você conhece alguém? Eu conheço. Homens incríveis em muitas áreas. Mas nessa instância, nessa atmosfera, nesse contexto familiar, um traste. Por que pessoas incríveis acusam, desrespeitam, fazem assédio, procrastinam, são agressores, se sabotam, desonram, têm depressão, são paralisados, eles têm cheios de ideias, mas não se movem, amarrados. Pessoas incríveis cometem abuso sexual, abuso moral, abuso verbal e cometem suicídio. Quem estava no Viva, tem um conteúdo muito forte do Viva, onde eu falo que suicídio não é simplesmente o ato de tirar a vida. Suicídio é um estilo de vida, onde você se destrói todo dia um pouquinho. Tem pessoas que se matam de forma lenta ao longo da vida. Todo dia morre um pouquinho. Morre um pouquinho comendo errado, morre um pouquinho bebendo o que não podia beber, morre um pouquinho sem dormir, morre um pouquinho viciado em estresse, morre um pouquinho com tristeza, com ódio, com amargura, com falta de perdão. Por que pessoas incríveis cometem coisas terríveis? E a resposta sempre vai ser,
Porque todo machucado machuca. Entre outros vícios, quando a pessoa tem uma ferida aberta ou uma cicatriz não bem cicatrizada, é instalado nela o gatilho de ofensa ou o gatilho de defesa. Fala comigo, gatilho de ofensa. Quem aqui já pegou numa arma? Todo mundo conhece uma arma. A arma tem um gatilho, ok? E o gatilho, ele primeiro é preparado para depois a bala sair, certo? Na nossa alma é igual, tá? Quando tem uma ferida aberta, constrói à nossa volta uma estrutura de defesa. E se ai de quem chegar perto da sua ferida. Se você for muito criticado, quem fizer menção que vai te criticar, a arma em prontidão já está pronta. Se você foi muito humilhado e se alguém te dá um feedback na frente de outra pessoa, nem que essa pessoa seja íntima, você já está pronto para... Se você foi alguém que foi traído, a pessoa nem te traiu, mas se na sua mente você acha que aquele comportamento significa uma traição, a pessoa diz, meu Deus, mas eu não fiz nada. Mas se você acreditou que ela está naquele ambiente, vestida daquele jeito, usando aquela roupa, naquele lugar, aquela hora, significa uma traição, acabou, não aconteceu nada, mas a guerra está montada, o gatilho está puxado, está tudo pronto para a guerra. Porque tocou na ferida não sarada.